E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo, sou um filho amado de Deus. Nós estamos aqui hoje para mais um bate-papo sobre esses temas, né? Pastor, pode ou não pode? Assuntos delicados que a gente tem na igreja e muitas pessoas às vezes estão dentro da igreja e não sabem o que fazer, não tem um direcionamento. Às vezes porque o assunto não é tratado, não é ventilado, a pessoa tem vergonha de perguntar, mas hoje nós queremos esclarecer algumas questões. Sim, meu nome é Carol, eu sou uma filha amada de Deus e o assunto que a gente vai conversar hoje é sobre os pastores, se eles podem expulsar os membros da igreja. Normalmente não é nem só depender do pastor, até porque existe assembleia para isso, né? Agora, inclusive, eu quero saber se você, sem toda essa situação, pode expulsar ou não pode expulsar as pessoas da igreja. Quando você fala toda a situação, qual é toda a situação? Por exemplo, assim, eu acho que existe assembleia na igreja, né? Certo. E ela é para discutir em conjunto com todos os líderes, né, sobre as decisões da igreja. Uhum. E expulsar uma pessoa da igreja é uma decisão que inclusive a gente quer saber se pode ou não pode. Então vamos lá. A assembleia na igreja, ela é para tratar da vida administrativa da igreja, né? Ela Sim. deve haver, toda igreja séria, ela tem que ter assembleia. A assembleia, ela é uma ferramenta estatutária para tudo que você vai fazer na igreja. Quem é soberano na igreja não é o pastor, e sim a assembleia, né? Então por isso tudo que a gente vai fazer, quem decide é o pastor? Não, é a assembleia, tá? O pastor, no caso do pastor ser o presidente da igreja, então ele preside a assembleia, ele leva o assunto em assembleia, ele leva o assunto à tona, ele tem, muitas vezes ele tem a força do chamado voto Minerva, vamos dizer, empatou, né? O pastor ele dá o desempate, vamos dizer assim. Mas se o pastor for sério, tá? Então ele não usurpa esse poder, tá? De manipular a massa porque, Carol, quando a gente está falando de igreja, é óbvio, nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando de uma entidade de Jesus, de uma organização de Jesus. Mas nós estamos falando de uma organização composta por homens pecadores, homens, alguns que compõem, né? Às vezes não são nem crentes, não são nem convertidos, então, e vê nessa situação de liderança a condição aí dele dominar pessoas, tá? Mas a assembleia, acho que eu respondi. Que é a assembleia, né? Como que funciona, a assembleia é soberana. E quais são as formas de disciplina da igreja? Então, a primeira forma de disciplina da igreja é a chamada a disciplina orientativa, a partir da educação. Então, por isso que nós temos as áreas de formação. Então, por exemplo, aqui, como que eu ajo? Às quintas-feiras eu oriento biblicamente por meio do estudo que a gente faz nas quintas-feiras. Domingo de manhã eu oriento doutrinariamente, os estudos que eu faço aos domingos de manhã são estudos doutrinários. A orientação também espiritual, de formação espiritual, do tipo assim, para eu viver, ganhar um gás para viver essa semana, tá? Que é o domingo à noite, a celebração. Então, em todos esses momentos, e isso que nós estamos fazendo aqui também é uma área de educação, né? Nós estamos educando, ensinando a igreja. Então, essa é a primeira forma de disciplina na igreja. Como que eu disciplino? Eu oriento, eu falo, eu explico. A segunda forma de tratar isso é a chamada forma exortativa.
né? Então, aconteceu um problema com uma pessoa, ou com um grupo, com um departamento. Então, o pastor, ele chama a pessoa, ou chama o grupo, ou às vezes a igreja toda está naquela situação. Então, ele dá uma palavra de exortação, né? Lembrando que exortação, ela não para dar dura, para dar ferrada. Exortação é para apontar o caminho, para mostrar a direção, é para dar ânimo, é para incentivar, é para motivar, tá? Essa é a orientação exortativa. Então tem a orientativa, a exortativa, aí você tem a exortação que é na questão da disciplina mesmo. Então a pessoa, vamos dizer assim, que ela é privada de alguns direitos que ela tem. Então, a pessoa não canta na banda, ela não ministra, não dá aula, não prega, né? Então, alguns privilégios que ela tem ali na comunidade é tirado dela, de maneira que ela, vamos dizer assim, aprenda que o comportamento dela, alguma atitude dela não foi condizente com a dinâmica ali da igreja. É tipo ficar de banco? Tipo ficar de banco, mais ou menos isso, né? E, por último, em última instância, o último recurso, então você tem a disciplina chamada cirúrgica, né? Qual é a disciplina cirúrgica? Você corta e joga fora aquilo que, entre aspas, tá bom, pessoal, não presta, aquilo que vai contaminar, vai estragar o resto do corpo. Então você corta e joga fora. Essa é a chamada, em alguns meios vai chamar expulsão, exclusão, né? Desligamento do hall de membros. Então dá-se vários nomes para a mesma atitude. Então essas são as formas de disciplina que se pratica na igreja. E o que seria esse negócio que não presta, que você corta e joga fora? É complicado isso, né? Porque assim, vamos dizer que, agora pegando assim, eu não vou espiritualizar, tá bom? Eu vou falar no que as pessoas pensam em si. Quando fala o que não presta, tem gente que fala assim: puxa, o fulano está aqui na igreja há tanto tempo, né? E ele não muda de vida. É um adúltero, sei lá, ele rouba, mente, faz fofoca, sempre está metido em confusão. Quando ele não está metido em confusão, ele cria confusão, né? Então, vamos dizer que esse não presta, né? Não presta ali pro ambiente, vamos dizer assim. Isso sem espiritualizar, né? Aí, se eu espiritualizar, então eu vou dizer assim, tá, ninguém presta, né? Por quê? Porque todos nós somos pecadores, todos nós temos natureza pecaminosa, todos nós fomos salvos pela graça. Aquele que não peca descaradamente o tempo todo é porque a graça de Deus já o alcançou. Então hoje, por conta da graça de Deus, ele consegue viver, né, de uma maneira mais comportada, vamos dizer assim, né? Então, eu diria assim: quem na igreja que não presta? Aí eu diria todo mundo, inclusive o pastor. Aí quem é que então, o que sobra? Então não sobra nada, mas graças a Deus, né, a igreja ela funciona como um hospital, né? E a figura que a gente tem no hospital é assim, é que no hospital há aquele trânsito. Então tem aquele que está são a ponto de ministrar cura ao outro, né? Tem aquele que está são a ponto de ministrar cuidados paliativos ali, preventivos. Tem aqueles que estão ali e está só aguardando
fazer um check-up, né? Mas tem aquele que está internado em observação, mas tem aquele que já está num estado fatal, e tem aqueles que já morreram. A igreja, ela funciona nesse sentido, né? E quem é o forte e quem é o fraco, não dá para saber, né? Isso vai depender muito da vivência da pessoa ali com Deus, da experiência, da espiritualidade, da vida devocional, da leitura bíblica. Então não dá para olhar para alguém e falar assim, ó, esse tá bom, esse não tá, esse presta, esse não presta. Não tem ninguém com esse rótulo na testa, né? Mas a Bíblia diz, pelos frutos a gente conhece. Então pelos frutos a gente vai saber aí quem que tá em que nível, mais ou menos. Então você está querendo me dizer que aqui na igreja, não, que na igreja ninguém presta, de forma espiritual ninguém presta. Sim, o que eu estou querendo dizer é justamente isso, né? Se a gente for pensar assim, ó, quem é melhor, quem é pior, não tem, todo mundo é ruim. Todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo está no mesmo barco. Sim, tá? Mas assim, só uma coisa, ninguém presta, tá, beleza. Aí, por exemplo, o cara fez uma coisa muito grave aqui, então ele presta menos que todo mundo. Então, por isso a gente tem o direito de mandar ele embora da igreja. Então, Carol, ó, você apertou sem abraçar, né? Uhum. É o seguinte, ó, falando por mim, do meu ponto de vista, eu particularmente, eu já vi alguns tratamentos cirúrgicos. Graças a Deus não aconteceu comigo, tá? E olha que eu fiz por merecer, tá? Na verdade eu fiz por merecer. Na verdade, quando eu estava aí na minha juventude, eu lembro que eu cheguei para o pastor da igreja, não sozinho, né? Estava eu e mais 3 pessoas, e nós éramos os caras problema da igreja, né? E ninguém falou que a gente era, nós reconhecemos que nós éramos. E aí nós fomos à casa do pastor e falamos, pastor, olha, não somos dignos de estar aqui nessa igreja, e a gente precisa ir embora daqui, né? E a gente precisa que, então o pastor leve esse caso, o pastor exclua, faça tratamento cirúrgico. Foi interessante que o pastor virou para nós, ele falou assim, mas o que vocês fazem? Aí nós contamos tudo que a gente fazia de errado, e não era nada bom. E aí ele falou assim, quem sabe disso? Aí nós falamos, nós e o pastor. Aí o pastor falou assim, qual pastor? Você. Ele falou, você quem? Só tá nós aqui, né? Não, você. Ele falou assim, não, vocês não estão entendendo. Ele falou, eu não sei de nada. E o que vocês estão falando para mim não significa nada. E interessante que ele não levou esse assunto adiante. A diretoria da igreja nunca soube que a gente teve essa conversa. No domingo seguinte, era domingo de ceia, ele chamou eu e os outros para ministrar, ele ministrou a ceia e nos chamou ali para ajudar como diácono. Nós servimos a ceia, e aquele negócio incomodou tanta gente. Por quê? Porque a gente veio de uma cultura, da cultura que expulsava, e naquele mesmo lugar, não com ele, né, mas com outro pastor, nós vimos pessoas sendo expulsas, assim, sendo escorraçadas publicamente. Então foi um negócio muito, muito ruim, muito feio, muito chato, e tanto que era tão feio e tão chato que nós fomos procurar ele em off. Por quê? Porque do tipo assim, ele nos exclui na casa dele, a gente não passa por aquela vergonha pública. Só que ele não fez isso. Interessante que foi o seguinte, aquelas pessoas que a igreja resolveu disciplinar severamente, publicamente, tá? Aquelas pessoas, nenhuma delas voltaram para a igreja. Eu sou pastor, não vou citar os nomes aqui, mas dos outros 3, 2 são pastores, né? Então só um que não é pastor, mas também está arrolado na igreja lá dele, trabalha, tudo.
Então a gente vê esse tratamento assim. Então, por conta do que eu vivi, tá? E aí depois desse pastor, eu tive uma outra experiência com outro pastor, e esse outro pastor, eu entendi a forma de amar, de disciplinar, de discipular de uma maneira totalmente diferente. E quando eu aprendi com esse outro pastor, eu falei assim, olha, o dia que eu for pastor, eu quero ser igual. Isso. Então, Carol, hoje, tá? Com base nessa história que eu estou contando, com base nisso que eu vivi, eu diria o seguinte: ninguém pode ser expulso da igreja. Absolutamente ninguém. Tá? Oh, glória. Oh, glória. Ninguém. Eu acho que um pastor que ama, eu tenho experiência, eu falo da vontade de chorar, a garganta trava. Eu tenho experiência aqui de pessoas que não conseguiu entender, né? E aí a pessoa decidiu ir embora. Mas se eu pudesse, eu gostaria, né? A gente tem experiência aqui, né? De pessoas que saíram e voltaram, e quando voltaram à prática, as atividades normais, como se nunca tivesse saído, né? Por quê? Na minha concepção, Jesus nos perdoou, Jesus nos amou, Jesus nos tirou lá do mundo das trevas, nos trouxe para cá, e ele não falou assim, fica um tempo aqui para provar que você mudou. Não, ele nos trouxe para cá, nos deu vida, nos deu liberdade, e a gente entrou, né? Querido, eu quero ser igual a Jesus. Então, eu não consigo entender isso, e não quero praticar isso, tá bom? Eu quero praticar o amor, eu quero praticar a orientação. Às vezes eu falo duro, né? Às vezes eu sou severo, mas até quando eu sou severo eu estou querendo motivar, eu não quero punir, tá? Não quero castrar ninguém, não quero expor ninguém, né? A gente tem aqui, vocês adolescentes aí, tem uns que me contrapõem, tem uns que, né, é duro, tem hora que dói, vou ser sincero, dói, mas eu não quero punir ninguém, tá? Eu não quero. Então é isso, essa é a minha forma de encarar esse negócio chamado disciplina. Sim. Inclusive tem muitas pessoas que têm ferida com a igreja, porque a igreja a gente entende que é um lugar que não é para pessoas perfeitas. Inclusive aqui na nossa placa está escrito que não é para pessoas perfeitas. Isso, é proibido. É proibido entrar para pessoas perfeitas. Mas assim, eu acho que em qualquer lugar se encaixa isso, porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Todos nós, como a gente falou no começo do vídeo, somos pecadores. Então, não tem como você exigir de uma pessoa que ela seja perfeita e punir ela porque ela não é e mandar ela embora da igreja. Então, não tem como. Então, acho que, pelo que a gente entende, ninguém tem direito de expulsar ninguém da igreja. É aquilo que você falou, tem que amar. É difícil, é muito difícil, mas tem que cuidar. Olha, Carol, veja bem, é difícil. Então, às vezes eu fico em casa, eu fico pensando assim, né? Daqueles que passaram por aqui, foram embora. Carol, eu nunca deixei de pensar em nenhum, né? Não vou citar nome aqui para não expor ninguém, mas eu nunca deixei de amar nenhum, de pensar em nenhum. Eu nunca deixei de me avaliar do tipo assim, cara, onde foi que eu errei? E é óbvio, é meu primeiro ministério, né? Eu fui líder de jovem, fui seminarista. Enquanto seminarista eu cuidei de uma igreja, mesmo depois de formado eu cuidei de outra, né? Trabalhei como auxiliar de pastor, tudo. Mas assim, vamos dizer que nesses momentos eu tinha alguém por trás ali para me dar suporte. Então vamos dizer que, nossa, é uma decisão delicada, eu não tomava sozinho, eu tinha alguém, né, para me ajudar ali. Vamos dizer assim que as minhas decisões recaíam sobre essa pessoa. Mas uma situação de eu ter que encarar e tomar decisão e responder por essas decisões tomadas, aqui é o meu primeiro lugar.
né? Então nisso, com certeza, eu fiz coisa ruim, né? Até porque eu vinha com essa bagagem, eu tenho uma bagagem de igreja aí, grande, né? Então eu vim com esse negócio aí. E aí, quando eu chego aqui, com aquela gana de querer mudar, mostrar serviço, então com certeza eu pisei na bola, né? Mas assim, as pessoas que eu entendi que eu pisei na bola, se não todas, mas eu creio que a maioria que eu lembrei, eu liguei, pedi perdão, né? Uma das pessoas, você até viu, presenciou, eu liguei, pedi perdão, escutei a pessoa, falou assim, horrores, e aí eu pensei, puxa, eu poderia ter dormido sem essa, mas eu entendi que eu precisava passar por esse momento, eu precisava fazer aquilo, eu precisava conversar com essa pessoa, precisava, inclusive dizer para essa pessoa que eu me arrependi, estava equivocado. Agora, ao longo disso, o que vai acontecendo? Então, com cada erro desse, eu vou aprendendo. Eu vou crescendo, né? Então, eu creio assim, que hoje, vamos dizer assim, os beneficiados com meus erros são vocês que estão aqui hoje, né? E com certeza os que virão. Por quê? Vamos dizer assim, que hoje eu sou menos intolerante, né? Tem coisas que eu vejo, eu não concordo, eu vejo que vai dar ruim, mas eu falo, Deus, tem misericórdia, né? Me dá condições de cuidar, de orientar, mas respeitando essa questão, né? Dos limites, então assim, Carol, eu entendo que é um baita aprendizado, né? Recente agora, né? Uma situação que a gente teve, todos participaram aí, principalmente quem é da banda, né? Uma pessoa que voltou e alguns, não, como? Tem que esperar, a gente precisa ver, e precisa não sei o quê. E aí, nessa questão de querer ensinar, então aí eu entendo que como pastor eu usei a minha autoridade, eu usei o meu poder pastoral, e não, a minha vontade é essa e vai acontecer isso. E aí então chama a pessoa, e aí converso com vocês, olha, o que está acontecendo com essa pessoa, eu quero que aconteça com qualquer um, né? Qualquer um aqui precisa entender isso, que ele tem trânsito livre, amanhã, depois, sair, se voltar, sem punição, sem castração, sem culpa, sem medo, tá? É isso, aqui é assim, vem do jeito que você está, né? E Jesus vai transformando aí, e a minha função é orientar, eu não tenho outra função. Nós temos nosso DNA aqui, inclusive na hora da edição vou colocar ele no final do vídeo, porque a gente está tentando ser uma igreja, né? Sim, tentando ser uma igreja. Tentando ser uma igreja forte, Isso. que não quer expulsar ninguém. Nossa, a gente vai ficar estressado bastante. A gente vai querer dar um chute na bunda, mas a gente está tentando. Querida, porque você quer dar chute na minha bunda? Não, tô falando assim, nós como igreja, entendeu? Não, eu vou ser muito sincero. Eu vou ser muito sincero. Nunca me passou pela cabeça eu chutar ninguém. Nunca. Né? Sim. Com certeza, Carol, com certeza. É uma situação que, assim, como pastor, tem hora que eu choro, sim. Eu choro. Tem dias que eu não quero voltar mais aqui. Tem dia que eu quero, Deus, nossa, me leva embora, né? Tem dia que, assim, eu quero ir embora e não quero ir para outro lugar, eu quero morrer. Literalmente eu quero morrer. Mas não é sempre, né? Na maioria das vezes, eu amo vocês, né? Na maioria das vezes, e quando eu digo maioria, 99,9% das vezes, eu amo. Tanto que, assim, todos os planos que eu tenho é plano de comunidade, é plano de estar juntos, né? Então, sempre essa vida comunitária, as viagens juntos, os passeios, tudo que a gente faz aqui é para realçar essa vivência na comunidade. Então, agora,
Quando a gente convive em comunidade, cara, aí é problema, porque cada um tem um gosto, cada um tem um jeito, cada um pensa de um jeito, cada um se expressa de uma forma, né? E a gente precisa respeitar isso, né? Respeitar que nem todo mundo é igual, respeitar que nem todo mundo está no mesmo, nem está na mesma pegada e nem está no mesmo grau de conhecimento, né? Ou de esclarecimento, sei lá. Então tem alguns que estão começando, tem alguns que estão há mais tempo, e a gente quer então que tudo isso aconteça, porque uma coisa que eu penso, Carol, é assim: nessa nossa caminhada, nós temos que caminhar juntos, e nós temos que chegar juntos. Então não adianta eu ser melhor, o outro ser pior, né? E aí um vai na frente e outro vai atrás. Na minha visão é totalmente errado. Na minha visão a gente vai tudo junto e nós vamos chegar juntos, né? Todos juntos ao mesmo tempo, com a mesma condições, um ajudando o outro, um suportando o outro, quem está mais veloz espera o outro, e a gente vai nessa caminhada. Sim. Parece loucura, mas é isso. É loucura. É loucura, é doido. Mas eu acho que agora a gente consegue concluir, né? Consegue. Ó, então, para concluir, eu quero dizer o seguinte: eu digo assim que o meu exemplo é Jesus, tá? Eu quero citar 2 textos de Jesus sobre isso. Na verdade, ele está falando, o Isaías falando do Jesus que ainda viria. O Jesus ainda não estava no seu ministério, mas ele vai dizer assim, em Isaías 42, verso 3, ele vai dizer assim, olha, aqui está o meu servo, que eu sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma tem imenso prazer. Eu pus o meu espírito sobre ele. Aqui o profeta é Deus falando de Cristo, né? Eu pus sobre ele, eu pus o meu espírito sobre ele, e ele revelará o que é a verdadeira justiça e a porá em execução entre as nações do mundo. Ele atuará, Jesus atuará, as ações de Jesus será com calma, será com doçura, ele não gritará, ele não se porá em discussão alto nas praças públicas, ele não pisará a cana que já está quebrada e também não apagará de vez o pequeno pavio que ainda fumega. Ele dará antes coragem aos que estão a desfalecer, dará coragem aos que estão a ser tentados a se desesperar. Ele vai fazer plena justiça aos que têm sido enganados. Ele não ficará satisfeito enquanto a verdade e a justiça não tiverem prevalecido através de toda a terra, nem enquanto as terras, mesmo as mais distantes, para além dos mares, não estiveram posto a sua confiança nele. Esse é Jesus. Jesus, ele não para de trabalhar enquanto o amor não vencer, né? Então, dizendo aqui aquilo que a gente estava dizendo, quem que não presta? Ninguém presta. Então quem que é digno de ser mandado embora? Ninguém, né? Por quê? Porque Jesus, aqui o exemplo de Jesus, é isso que eu quero pegar, ele não pisará a cana quebrada. Porque o que a gente faz com coisa quebrada? Nossa tendência de pegar coisa quebrada e jogar fora. Então a pessoa está arrebentada, não serve, bebe demais, mente demais, vamos jogar fora, né? E vamos cuidar aqui de quem está bom. Jesus não faz isso. Jesus não apaga a quem ainda está saindo fumaça, ele sopra até pegar fogo de novo. Então, esse é o exemplo de Jesus. Depois o Mateus, falando de Jesus, né? Ele vai falar do mesmo texto ainda, né? Ele vai falar, ele não esmagará a cana quebrada e não apagará ainda o morrão, o pavio que fumega, até que faça vencer a justiça.
Qual é a justiça de Deus que vai vencer? A justiça de Deus que vai vencer na igreja é que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova criação, né? E ele vai sendo moldado todo dia. Agora, como isso vai acontecer? Tem uns que vai acontecer, de uma hora para outra. Tem outros que, cara, não vai acontecer, só quando ele chegar no céu. E tem outros que vai acontecer ao longo aí dos anos, né? Então, quem que a gente vai mandar embora? Ninguém, a gente não pode mandar embora, ninguém. A gente não sabe qual é o momento de cada pessoa, tá? Então, é isso que eu gostaria de dizer, né? Para quem perguntou, né, fez a pergunta, pastor, pode mandar alguém embora? Não, não pode. Ah, mas a Assembleia decidiu. Se o pastor tem o voto Minerva, se o pastor é mesmo um homem de Deus, se o pastor é aquele que conduz o seu povo, eu creio que o pastor tem que lutar ali na sua diretoria, com a sua liderança, para convencer a cuidar, a zelar por essa pessoa. Não pode mandar ninguém embora. Então até a próxima, gente. Tchau. Tchau.